Olá, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui nesse canal EBD na net. E estamos aqui para estudarmos mais uma lição juntos. E louvamos a Deus por todos os nossos queridos internautas que têm participado desse espaço, colocando seus comentários, assistindo, compartilhando. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos servos de Deus, que assim continue fazendo. Estou aqui com o Marcelo, o companheiro Marcelo, Sóstenes, companheiros aqui, que sempre estão aqui comigo, compartilhando tudo na paz com vocês aí. Amém. Estão animados aí para falar de um assunto tão catastrófico, podemos dizer assim. Mas é isso, louvamos a Deus, somos da Assembleia de Deus, da Convenção em Abreu e Lima, o pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, e nós queremos aqui apresentar mais uma lição desse trimestre, que é a lição sobre o livro de Gênesis, onde nós iremos trabalhar a lição de número 5. Hoje nós iremos falar sobre Caim era do maligno. Veja só que lição realmente que vai gerar um certo tipo de polêmica, talvez, em algumas salas de escola bíblica dominical. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. O textuário da lição está baseado em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Então essa é a nossa lição, obviamente está baseada em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10, e vamos lá, vamos começar a comentar. Marcelo, eu estava lendo aqui esse texto e no primeiro tópico vai tratar essa questão falando sobre a realidade da vida de Caim. Vai falar a questão da semente da mulher e a função que ele exercia, não é isso, na sociedade. E aí chega na apostasia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aqui. Ok, Abraão, Pai do Senhor para todos mais uma vez, graças a Deus. E tratar sobre essa temática, né? Afirmar que realmente Caim era do maligno para nós pode ser muito difícil, mas pelo registro bíblico não há outra coisa a dizer, senão que ele permitiu que o mal adentrasse, morasse e lhe dominasse. Exato. Né? Então a gente está vivendo aqui um momento onde há poucos anos atrás, para quem iria viver 900, né, já teria sofrido ali o primeiro desastre, vamos dizer, a queda. Então, depois da queda, a gente vai se deparar com diversos momentos que vão ser caracterizados como sendo fruto do mal, do maligno. Exato. E Caim é uma dessas figuras que, lamentavelmente, vão se destacar não por alguma proeza ou por alguma coisa boa que ele tinha feito, mas por um ato de total malignidade. Né? Exato. Temos aqui, já podemos entender uma sociedade, uma cultura estabelecida, apesar da Bíblia não se preocupar com esse registro, mas é possível, e nós vamos mencionar isso no decorrer da aula também. Já havia uma sociedade, já haviam relações, e a gente, com base no que registra a Bíblia, Caim, por exemplo, já teria vivido pelo menos 100 anos com seu irmão Abel, visto conquistas de Abel, ele também teria visto conquistas, mas que talvez não tivesse satisfeito plenamente. Né? Então, ele não se alega pelas suas conquistas, mas ele sente a conquista dos outros, não o prazer, mas o inverso, e talvez isso tenha aberto o caminho no seu coração para que o mal fizesse morada e ele dominasse, e acabasse aqui também culminando nesse desastre familiar. Exato. Né? E aí a gente pode até, como a gente está estudando no livro de Gênesis, a gente pode até afirmar que é o primeiro homicídio, obviamente, que a Bíblia relata. E por que não dizer o primeiro fato de desajustamento familiar, de um caos estabelecido na família, como nós podemos dizer bem assim. rápido, né? Muito rápido. Porque
após a expulsão já é com o primeiro filho. Exato. Os 2 primeiros filhos homens, ao menos é o que se deduz, Exato. que sejam os 2 primeiros homens, né? Exato. Já há um problema seríssimo em qualquer contexto, em qualquer sociedade. Esse tipo de problema de um irmão tirar a vida do outro é algo que de uma gravidade fenomenal. Exatamente. E aí, como o Marcelo disse, acredito que haveria outros irmãos também, mais jovens, né? Imagina os irmãos mais velhos dando esse mau exemplo, os irmãos não, um dos irmãos mais velhos dando esse péssimo exemplo de comportamento. Descobrindo que havia também a possibilidade, né, de afetar, de agredir um outro irmão, né? Porque é um fato inédito, né? Alguém tirar a vida do outro. Sim. Quando a gente diz família, só existia aquela família, mas de qualquer maneira a gente tem essa figura, né, da família. Então era o primeiro ato de alguém atentar contra a vida do outro. Mas de qualquer maneira já existia o sentimento do respeito, do cuidado ao próximo, que logo depois o Senhor vai cobrar de Caim e ele vai se esquivar da responsabilidade. Bom, não é minha responsabilidade cuidar dele, ou seja, é um sentimento que já existia do respeito ao próximo, como sendo algo inato. Sim. Do ser. Não é algo que é construído socialmente, mas é algo que pertence ao ser. O cuidar do próximo. Sim, né? Mas a consciência, sim, do indivíduo, né? Porque alguém pode imaginar, bom, um ser humano se faz, não nasce. Ele se faz ser humano. Pela influência do meio. Pela influência do meio, né? Pelas teorias, né, científicas defendidas. Então, o ser humano, ele é ser humano porque ele carrega a imagem, né, e semelhança do ser divino. Certamente. Agora aqui, Sóstenes, eu vejo ainda nesse primeiro tópico que me parece que o Caim, estamos falando obviamente de 2 irmãos, Caim e Abel. O comentarista da lição fala de uma função que provavelmente Caim exercia, e eu queria já que você trabalhasse essa questão, tanto da função que o Caim exercia como do Abel. Né? A Bíblia diz que Caim era agricultor. Ele arava a terra, cuidava da terra e recebia dela os frutos. Ou seja, ele era bem sucedido naquilo que fazia. O próprio comentarista da lição destaca esse fato de o Caim obter bons resultados. E, inclusive, não ter a necessidade de sentir sequer inveja de uma outra pessoa que está atuando numa área diversa à sua. Sim. Porque o seu irmão Abel, ele, digamos, é um pecuarista, né? Ele é um pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele cuidava de ovelhas, cuidava de animais e, muito provavelmente, tinha o seu âmbito de trabalho, sim, distante daquela plantação onde Caim atuava. E também era bem sucedido naquilo que fazia. Há um destaque, inclusive, para o fato de, na própria lição, para o fato de não haver, assim, na Bíblia uma menção de qual é a melhor das profissões ou das atuações. As duas eram e são necessárias. Deus abençoava os dois. Agora, o que diferencia Caim de Abel é o coração diante de Deus. Exato. Inclusive, eu gostaria de citar algo que eu achei super interessante. Já da introdução, se diz que Caim demonstrou que era do maligno porque tinha um coração e atitudes que desagradavam a Deus. Mas nós percebemos que o coração de Caim é evidenciado como do maligno após uma de suas ofertas ser recusada. A Bíblia não diz que é a primeira. Sim. É uma oferta. Exato. Porque eu já ouvi alguém dizer, olha, foi a primeira oferta. Eles já tinham um ensinamento. Eles de familiar, muito provavelmente, de oferecer a Deus em gratidão que possuíam.
E o coração de Caim é apresentado como mal num contexto religioso, num culto a Deus, numa tentativa de agradar a Deus. Caim dá toda a demonstração de que não tem intimidade em relação com esse Deus. Mas antes de adentrarmos, muito pertinente essa questão, antes de adentrarmos nessa questão que é o tópico 2, do culto de Caim e de Abel, você falou uma coisa que realmente pode chamar a atenção do telespectador ou do internauta, né? A questão dessa questão da inveja. Interessante que a inveja é ilógica, de fato, porque você bem colocou que Caim exercia uma função profissional diferente da do seu irmão. Ele era bem sucedido, ou seja, ele não teria motivos ou razão para ter inveja. E aí a gente começa a suscitar a temática da inveja, que eu acho que realmente é o tendão de Aquiles de Caim. A gente começa a perceber que essa temática da inveja, realmente a inveja é ilógica. A inveja, muitas vezes a pessoa tem algo, mas a pessoa ela fica triste pelo fato do outro também ter algo que muitas vezes a pessoa nem precisa. Eu quero que eu ainda que não seja melhor, né? Exato. O invejoso cria um cenário, né? Cria uma situação e passa a viver por ele. Exato. Às vezes, quem é invejado nem tem a dimensão do que esteja acontecendo. Exato. Aparentemente, com base no próprio relato bíblico, é o que eu consigo enxergar em Abel. Ele não tinha consciência de que o Caim estava tão revoltado assim. Tanto é que o Caim o chama, vamos dar um passeio, vamos olhar uma terra, vamos olhar uma plantação, vamos fazer algo, vamos juntos. E ele vai e não desconfia. Senão ele não iria, né? Ele iria evitar, possivelmente, né? Se tivesse a consciência de que iria sofrer algum dano, qualquer que fosse o dano, nem que fosse um empurrão de leve, uma repreensão, mas ele iria evitar aquilo. Certamente. Então, assim, o invejoso, ele cria um cenário e vive de acordo com esse cenário. Seria, inclusive, um indício de uma psicopatia. Sim. Lógico que, assim, também nós não podemos ser tão incisivos, né? E surreais demais ao fato de dizer que, assim, que não estamos propensos como homens a sentir inveja. É uma obra da carne, né? Até porque é uma obra da carne e ainda estamos sujeitos a dar uma certa liberdade à carnalidade, à natureza pecaminosa. Então isso pode acontecer com todos, sem distinção. E é uma tentação forte. Claro. Mas convém que se domine, que se trabalhe a mente, convém que se creia nas próprias possibilidades, no próprio potencial. Eu creio que Caim desconfiou do potencial que tinha. E o próprio comentarista menciona, olha, ele se revolta por ter perdido a condição de primeiro, de destaque. Ele é o primogênito de nascimento, e eu até comentava anteriormente, junto com o irmão Marcelo, dizia ele que aparentemente Caim era muito mimado, não admitia de forma alguma perder uma posição, um lugar, ou talvez uma concorrência, ele não soubesse lidar, embora não houvesse. A gente poderia dizer, por exemplo, que a inveja ela está diretamente relacionada com a baixa autoestima. Geralmente o invejoso ele não está satisfeito consigo mesmo, porque independentemente do que o outro possa conquistar, aquele que tem uma autoestima equilibrada, ele vai dizer, tudo bem, ele vai conquistar, mas eu sei que eu tenho a minha importância, minha devida importância. Mas o orgulhoso também tem inveja. Aquilo que está no auge, que é famoso, também tem inveja. Há relatos, né? Às vezes você vai pesquisando a vida, a biografia de autoridades, de celebridades, e percebe que eles têm assim, alguns conflitos muito sérios. Às vezes, rivalidades que são às vezes não é somente o fato de ter uma baixa autoestima, mas também há casos que, por exemplo, é a incapacidade de ver o outro feliz. Ou seja, seria algo... Eu acho que a questão é essa, né? Seria algo muito voltado para o egoísmo. Não, quem tem que ter sou eu, quem tem que estar em destaque sou eu, quem pode sou eu. Então,
Se outra pessoa de repente estiver, realmente é complicado. Então, interessante, eu acho que era por aí mais ou menos. E o Caim não soube lidar com a situação da vida em si. Exato. Nem sempre se ganha, principalmente diante de Deus. Exatamente. Deus não o repreende severamente por ter a oferta rejeitada, mas Deus tem a intenção de ensiná-lo. Exato. Deus não o rejeita, Deus quer ensiná-lo. E ele não teve a capacidade de assimilar isso. Bem, e aqui já entrando no segundo tópico, que é justamente essa questão do sacrifício, eu queria que o Marcelo pudesse, veja bem, salientar essa questão. Como se deu essa circunstância, né? Ambos vão diante de Deus e oferecem um culto. E nesse ínterim, nesse momento de culto, me parece que há justamente a anunciação do agradar de um e o desagradar de outro. Como seria essa... Trocando em miúdos. Tem o subsídio bibliológico do primeiro ponto ainda diz que Caim e Abel tinham temperamentos notavelmente opostos. Apesar de serem irmãos, foram educados na mesma família, né? Mas com o tempo vão absorvendo de forma diferente, né, o cenário no qual eles estão vivendo. Caim não nasceu para ser mau. Ele não foi educado para ser mau. Assim como muitos hoje também têm a oportunidade de escolher. Nem era da vontade de Deus que ele fosse mau. Tão pouco era, né? Então, ele teve a oportunidade, ou as oportunidades, assim como muitos hoje, de escolher. Né? Assim como alguém que sai de sua residência, dizendo que vai se divertir, pega seu veículo, vai e se embriaga. E aí ele decide dirigir o carro e não leva em consideração os riscos. Nem para si, nem para o próximo. Mas ele pode decidir. E ainda que ele cause um acidente, não é lhe negado o socorro. Caim, ele teve as oportunidades, inclusive, de se arrepender. Mesmo depois do incidente. Não podemos ser taxativos ao ponto de dizer ele não se arrependeu. É algo que pertence a Deus. Né? Esse julgamento. Mas na frente agora, ninguém sabe o que aconteceu. Naquele momento do relato bíblico, então, eu quero dizer, se ele tivesse arrependido, ele seria do maligno? O apóstolo Paulo vai tratar disso nas cartas, né? Qual era a nossa natureza antes e depois do novo nascimento. Então, a questão do culto, que para mim é muito importante, Jesus vai considerar no seu ministério, né? É a questão externa e a questão interna. Então, nós temos aqui uma lição muito importante para nós hoje, quando vamos cultuar a Deus, né? O culto do domingo, ele é tão importante quanto o culto da segunda, ainda que muitos não considerem assim. Aí, como não considera assim? Como é que você pode dizer que não considera assim? Bom, se a gente levar em consideração a forma de nos vestirmos, por exemplo, a gente vai dizer que são situações distintas. É como se aquele culto tivesse algo de especial em relação aos demais. Caim levou sua oferta, Abel igualmente levou sua oferta, do melhor que eles possuíam, né? Porque era uma forma de gratidão a Deus. Eles aprenderam dessa maneira. No entanto, um outro elemento que é essencial quando a gente vai oferecer a oferta, não estava de acordo com o que era visto. Ou seja, há algo interno, há algo que transcende aquela própria oferta que é material, que é o coração do homem. E Deus não aceita sacrifício de todos. É algo que vai estar na própria história sacerdotal do povo judeu, né? De ocasiões do homem estar em pecado e ainda assim oferecer a oferta. E Deus julgar aquela oferta, não aceitar a oferta, não pela oferta, mas por causa do coração do homem. Do ofertado. Do ofertado. Tem um versículo, não é querendo atrapalhar, mas que pois não. com o seu discurso. Provérbios 21,
capítulo 21 e o versículo 27. Embora escrito bem posteriormente, mas mostra o sentimento geral, né? Exato. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. E a intenção maligna é algo assim, inclusive muito vasto, vai de um grande feito mal a pequenos detalhes. Exato. Foi algo que foi algo muito combatido por Jesus, né? Os fariseus, saduceus e todos que tinham condições de levar uma oferta bonita ao templo, e os próprios sacerdotes que recebiam, né, lisonjeavam. Quer dizer, e a gente muitas vezes se engana por acreditar que a oferta trazer um visual agradável, né, aceitável, significa que aquilo ali reflete de fato a intenção do coração. E que já se percebe que desde o início não é verdade. O Senhor Jesus vai ter um momento onde ele vai usar uma situação no templo onde vem uma viúva e vem um homem rico. Então a viúva dá o que ela tem, o homem rico dá o que sobra, e a pergunta é: quem foi que doou mais? Então a grande questão de Caim é porque a preciosidade da oferta não foi acompanhada pela sinceridade do coração. Agora, uma pergunta: poderíamos ou não rejeitar a ideia de que a oferta de Caim foi rejeitada pelo fato de ser composta por frutos da terra, e a de Abel ser aceita por ser animal e ter o sangue animal? Algumas pessoas colocam isso e até fazem uma referência, uma tipologia de Cristo, porque Abel estava oferecendo um cordeiro e remédio ao sangue. Quando nós vemos isso a nível da lei mosaica, nós observamos que Deus estabeleceu tanto ofertas de libação, ofertas de alimentação, de bebidas, e como também ofertas de animais. E a gente percebe que para Deus a oferta é justamente uma representação visível de algo que está no coração invisível do ser humano. Só para corroborar com essa ideia, inclusive o que o Marcelo falou, antes de tornar a palavra para Sóstenes, o versículo 4, ele vai dizer aqui, versículo 3 e 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aí no versículo 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Alguns até tentam inferir também a seguinte ideia: é que quando vai se referir à oferta de Abel, diz que ele pegou dos primogênitos das ovelhas. E quando fala de Caim, não se refere especificamente que ele pegou das primícias da terra. Ele teria pegado da sobra. Bem, o texto não deixa tão claro isso. Mas o que me dá mais a compreensão é quando o texto fala de que Deus atentou o Senhor para Abel, versículo 4, e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Então a relação que eu acho interessante da oferta aqui é que Deus primeiro olha para o coração do ofertante para depois olhar para a oferta. Então eu acho que grande no contexto posterior, a própria Bíblia diz, olha, que é bem melhor obedecer do que sacrificar. Exato. E foi um rei que ouviu isso do profeta, né, de Samuel. Olha, e é Deus falando na boca do profeta: é bem melhor, eu prefiro alguém obediente a ter ofertas, a ter objetos ou utensílios, ou a ter uma grande festa. Porque Deus está atentando para o ofertante, no caso, para a pessoa. Deus não tem interesse naquilo que você pode dar, mas tem interesse em você mesmo. Exato. Né? Deus tem interesse na pessoa. E aí retrata um assunto muito para os nossos dias, como foi a inveja. É que muitas vezes na igreja
há a responsabilidade que nós temos, né? Pessoas que têm N responsabilidades e pessoas até que se demonstram muito ativos na obra de Deus. Mas nem sempre o ativismo ministerial ou o ativismo no serviço de Deus reflete um coração quebrantado. Às vezes aquele ativismo tem outras intenções. Né? E aí é muito importante salientar isso. No tempo de Jesus, os discípulos, que eram mais íntimos, que o acompanhavam absolutamente em todos os lugares, exato, eles disputaram a primazia entre eles mesmos. Exato. Inclusive discutiam quem era o mais amado, o mais querido por Jesus. Olha, eles estavam fazendo uma grande obra, mas percebia-se que eles tinham intenções diversas daquela do mestre. Um contexto isso interferiu, existe entendimento também que isso até interferiu na ocasião em que foram expulsar um demônio, né? Infere-se aí que não conseguiram, né? Como Jesus declara que seria uma casta. Antes, porém, ele disse que eram homens de pouca fé e que aquela casta não sairia senão com jejum e oração. Mas há comentários que sugerem que eles estariam disputando quem poderia ou não repreender aquele demônio, né? E aí realmente é um assunto que mexe conosco, porque realmente Deus está muito mais preocupado. E Deus conhece o coração. Sóstenes acabou de citar o exemplo de Saul, e que Samuel foi levar a mensagem de Deus de rejeição a Saul. E o mesmo Samuel, que foi convidado logo em seguida para ungir um dos filhos de Jessé a rei, ou melhor, um pouco tempo antes, né, que Saul foi rejeitado, e aí ele foi levar foi ungir um dos filhos de Jessé a rei, que ele viu Eliabe tinha jeito de rei, postura de rei, pose de rei, e aí ele foi ungí-lo, e Deus disse, não, calma, você vê o que está por fora, e eu vejo o coração, e eu tenho rejeitado. Então realmente é importante essa percepção de a gente entender que nem sempre o executar muito, o fazer muito na obra de Deus reflete um coração quebrantado, um coração que realmente deseja adorar a Deus, deseja buscar a Deus e servir a Deus. E aí é um caso a analisar, um caso a refletir, um caso a pensar com base nesse texto de Caim e Abel. Outra coisa aqui já no terceiro tópico, só a gente começou falando, que seria até bom que ele desse uma continuidade, com relação à questão propriamente do crime. Como se deu, né? A gente vê que diante daquele sentimento de rejeição que o próprio Caim sentiu ao ver o seu irmão sendo elogiado diante de Deus e ele sendo, de certa forma, reprovado, o texto diz que houve um crime que aconteceu e sucedeu meio que longe daqueles locais, dos olhos dos pais. Né? O verso de número 8, no nosso texto, diz, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, sim, ou seja, subentende-se que eles não estavam perto de pessoas, de outras pessoas, ou seja, não havia testemunhas. Sim. Né? O que demonstra que Caim planejou muito bem. Tinha a intenção, inclusive, eu não sei se ele o fez, mas de ocultar o corpo, ocultar toda aquela obra. Diz que chamou e se levantou, se exalta em todos os sentidos, inclusive na atitude de violência, e contra o seu irmão Abel, e o matou. Bem, nós percebemos aí que não há contribuição de Abel. Sim. Há um ramo interessante no direito, a criminologia, e na criminologia um sub-ramo de vitimologia, que estuda a contribuição ou o papel da vítima ou do ofendido como causa ou como uma condição para o ato do agressor. O quanto a vítima contribuiu para que o agressor agisse daquela maneira. Bem, o ato de violência de Caim não tem uma origem em Abel em si. Abel não criou as situações. Né? Não sequer nem lhe agrediu por palavras. Né, nem por palavras e aparentemente aqui nem reagiu. Até porque talvez nem tenha visto ou percebido o ato. O que eu consigo assim, compreender
é a questão que Caim age com aquela sutileza. Ele age preparando um ardil, que é uma armação, age com muita sagacidade. E o seu crime torna-se ainda mais grave, porque ele vai contra alguém que não tinha más intenções contra ele, vai contra alguém que não sabia do que poderia acontecer, e para completar, alguém que foi pego de surpresa, na malícia mesmo, Covardia. na covardia. Então, o Caim é do maligno porque também é covarde. O crime é de covardia, assim como foi o crime contra Jesus. O fato de como prenderam Jesus, de como castigaram Jesus, excedendo-se extremamente a forma, a conduta de castigo, a forma violentíssima de como age na sua crucificação, desproporcional, porque Jesus não oferecia aquele risco, nem tinha uma força de milícia, não andava armado, pouquíssimos dos seus discípulos andavam armados ou ofereciam habilidade para protegê-lo. Então nós percebemos que aqueles que são do maligno agem também sob impulso da covardia, assim como o diabo, que é covarde. Ele sempre atua com sutilezas, né? E ele age assim desde o Éden. Nós temos visto isso no estudo de Gênesis. Agora, algo, Marcelo, que eu, ao ver esse relato bem colocado por Sóstenes, quando o Caim ele comete esse crime terrível contra o seu irmão, assim como Adão caiu e Deus foi à procura de Adão, e Adão demonstrou-se extremamente, digamos assim, omisso, porque Deus disse, você comeu do fruto? Ele disse, não, a mulher que o Senhor me deu e eu comi. Eu percebo que o filho de Adão, ele reflete um pouco dessa característica. No versículo 9, Deus vai à procura de Caim, ele diz, onde está Abel, o teu irmão? O que me chama a atenção é a resposta de Caim. É interessante como nós seres humanos, né, a gente foge da presença de Deus quando em pecado, Diante da culpa, né? diante da culpa. Adão, quando percebeu que havia desobedecido, errado, né? Então a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença de Deus. Então tem a questão, o homem se esconde da presença de Deus porque acredita que Deus não pode ver o pecado, e é um versículo bíblico que também fala assim, Deus não pode ver o pecado, né? Então diz, não, eu não mereço, né, ser visto por Deus. Então, mas não é assim que atua, ele foge com medo de Deus, porque Deus é santo e ele sabe que a natureza, a situação na qual ele se encontra naquele momento é inaceitável para Deus também, né? Que é o sentimento que o pecado causa em nós, de que não vamos ser aceitos por Deus. Muitos hoje agem dessa forma, eu não posso ser aceito por Deus porque eu sou pecador. É uma ideia que o próprio pecado gera na vida do pecador. Adão fugiu, Caim fugiu, mas perceba como a graça, a misericórdia, o grande infinito amor de Deus já atuando na vida do homem para resgatá-lo. Ou seja, é Deus que vai em busca do homem. A gente vai ver algumas passagens bíblicas no próprio Novo Testamento, lembrou-se Deus de Noé, lembrou-se Deus do seu povo, como dizendo que a graça e a sua misericórdia vão resgatar o homem. Deus é quem mais deseja que o homem esteja próximo de si. Quem sabe, me permita só fazer essa pergunta, dentro da outra, quem sabe essa indagação de Deus a Caim
foi a possibilidade de lhe dar uma oportunidade de arrependimento, né? Sempre é. Deus, né? Principalmente no Novo Testamento, a gente vai ter o papel do Espírito Santo, que vem justamente operar essa ação no coração do homem, porque o homem não pode, por si só, buscar a Deus. Então o Espírito Santo vem para convencê-lo. Então, se a fé vem pelo ouvir, a ação do Espírito Santo gera o convencimento. Então, Abel teve a oportunidade. Abel, Caim teve a oportunidade, né? Exato. De se arrepender. Confessar Seu pecado, infelizmente, né? De se arrepender, assim como também a gente vai ver passagem como do próprio Judas, né? Apesar dos pesares de tudo quanto ele fez, teve a oportunidade de se arrepender, porque Pedro também cometeu um erro, né? E se arrependeu. Essa questão de... Na verdade, todos os discípulos erraram, de João, todos. Então a gente vai ver como essa questão da oferta coloca em nós, apaga a mente, da nossa mente, o temor a Deus, né? Que é um trabalho feito pelo inimigo de nossas almas, né? Que é cegar o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. E aí, desculpe mais uma adenda, quando você falou em cegar o entendimento, é impressionante como a gente percebe em Adão e percebe em Caim essa cegueira na perspectiva de não perceber que Deus viu tudo. Deus havia visto tudo. Então, como é que Deus indaga uma coisa, a oportunidade de confessar, olha Deus, o Senhor já viu tudo, a situação é essa, mas não. A resposta que ele dá é outra. E outra coisa, Deus, né? Que é aquele que diz a Bíblia, que cujos olhos estão em todos os lugares, que filma tudo, e ele vai tratar direto com Deus, ele vai dizer, eu sou lá protetor do meu irmão, eu não fiz nada. Então a gente, evidentemente, respeitando aí esse espaço de tempo, mas hoje alguém que comete qualquer tipo de erro é filmado. Sim. E ele diz assim, eu não fiz isso, eu não errei, eu não cometi essa infração, não cometi esse erro. Então nós, que é algo implantado pelo inimigo na nossa mente, para acreditar que esses erros não sofrerão uma penalidade. Uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é o fato que, inclusive, tem neste comentário aqui, que eu passo a citá-lo a partir dessa lição, porque eu não gosto do que ele fala para as lições anteriores. Eu não recomendo, inclusive, a minha interpretação. Mas, assim, ele fala da influência que Eva, mais especificamente também Adão, sofreram do diabo. Foi uma influência externa. Eva, no próprio relato bíblico, ela é influenciada e dá vazão ao pecado. Mas em Caim não aparece a figura do diabo. De maneira não aparece. Tão clara. Não há no relato a participação, não há um relato de participação, embora compreendamos com aquilo que entendemos da Bíblia inteira, que ele participou sim. Mas o destaque do próprio texto sagrado é para a natureza de Caim. Sim. Houve uma influência externa, mas a própria natureza de Caim está e era corrompida. Mas corrompida por quê? Como? O próprio Deus o alerta, olha Caim, o pecado está encostado na porta, jaz à porta. Isso antes do crime, né? Antes de que ele praticasse. Sim. Antes, o pecado está aí diante de ti, tu tens a condição de dominá-lo, de vencê-lo, e ele fica calado. Ele recebe a instrução, mas a sua natureza é má, e ele continua dando vazão aos seus maus pensamentos, até que os executa. Não foi por falta de aviso, não foi por ser originalmente mau, mas foi por uma escolha. E percebamos, aí eu dou esse destaque, embora tenha havido
a participação do maligno externa, ou seja, do diabo, mas a própria natureza do Caim era uma natureza insaciável para o mal. Posso ler aqui, Tiago... Não se dobrava diante de Deus. Tiago, né? Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É a genealogia do pecado. O processo como ele acontece, né? Certamente o tempo já teria alimentado um sentimento nele, seduzido, né? De tal forma que ele permitiu que a carne agisse mais do que o próprio Espírito de Deus presente no homem. E quando ele executa e tem a oportunidade de se arrepender, ele não o faz. Em ocasião nem alguma, aceita, né, o juízo de Deus. O juízo de Deus. Tanto é que rejeita e vai embora. A gente percebe que quando Deus pergunta onde está Abel, teu irmão, ele disse, eu não sei, mentiu. E em segundo lugar, ele ironiza com o próprio Deus. Interessante que agora não é mais com a briga, não é mais com o seu irmão, é com Deus. Primeiro ele disse, olha, eu não sei, sabendo que Deus conhece todas as coisas, mas acredito que segue. E por fim, no mesmo versículo, ele diz, versículo 9, isso, sou eu o guardador do meu irmão? Então ele começa a questionar Deus como ironizando Deus, e é para eu saber. E eu tenho mais o que fazer. Exato. Então, sabendo que havia cometido crime e tudo, então a gente percebe que em Caim havia realmente uma inclinação para o erro, e ele se inclinava para esse erro, em momento nenhum se quebrantava. E aí a gente pode, de fato, diante de tudo isso que estudamos, e ele fala da famosa marca, Sóstenes, a marca do crime. Após toda essa situação, Deus estabelece um juízo sobre Caim e vem a questão de estabelecer uma marca. A marca do crime, fugir de quem, né? E outra discussão se a marca é física, né? Existe aí e muito. Se houve uma marca física, como? Agora, seria algo de fácil identificação. Certamente. Todos aqueles que encontrassem Caim iriam perceber que ele estava marcado. Agora, o interessante é que Deus, ele age pondo uma marca em Caim não por ira, mas por misericórdia. Porque a marca é posta, o sinal, a identificação, que na verdade é uma identificação é posta, para que ele alcance vida, alcance livramento por onde passar. E que as pessoas não tragam a juízo aquele ato dele, porque houve a propagação. Sim. Embora naquela época não houvesse assim instituída a pena de morte, mas nós sabemos que desde que mundo é mundo, que o salário do pecado é a morte. Inclusive a morte para que haja também uma proteção da sociedade dos demais. Olha, se ele matou um por um caso fútil, por algo que nem entendemos direito, ele pode matar dois, não houve motivo. E talvez com crueldade. Exato. Né? Ele matou um, o que impede que mate dois e tal. Então vamos atuar contra essa pessoa. Nós vemos isso, é tema de outras lições, mas há homem na Bíblia que diz matei um, matei dois, e ele acha isso o máximo. Né? Não é o Lameque no caso. Sim. Então a marca é posta. Eu gosto muito da interpretação que diz que é uma marca que identifica detentor da misericórdia de Deus com uma chance de viver, de constituir família, de reconstituir a sua vida. Mas ele rejeita essa operação de Deus, que ele foge da presença não só dos seus mais íntimos, dos seus pais, mas ele tenta fugir da presença do próprio Deus. Ele tenta se estabelecer por conta própria, ele tenta se isolar de tudo e funda uma cidade, inclusive dá o nome dela de exílio, de afastamento, de fuga, ou seja, eu estou tentando fugir mesmo, mas a marca o persegue, a marca daquela misericórdia e da identificação de que os homens
quando encontrassem o criminoso Caim, não agissem com ele com a mesma medida, embora ele merecesse, mas não agissem, porque senão já no início toda a raça humana estaria comprometida. Interessante que o próprio Deus não exerce a pena de morte. Ele não mata Caim, né? Não, embora pudesse, né? Exato. E aí eu percebo que, pelo menos, você falou isso muito pertinente, eu percebo que Deus protege Caim colocando o sinal, até porque Deus disse que puniria aquele que o matasse, está aí o sinal. Por outro lado, eu percebo que Deus também protege as pessoas que conviveriam com ele, porque ficariam atentos a ele, ele não seria aquela pessoa tão agora sagaz, alguém já sei quem é você. Era uma proteção para os que o rodeavam, e também, como você bem colocou, uma proteção para a sociedade. Por quê? Porque as pessoas estariam inibidos de matá-lo, de trazer um caos social, né, de modo geral. Agora, uma coisa que é citada a respeito na própria lição é que Caim é mencionado como dando início a uma geração de assassinos, devassos e inimigos de Deus. Ou seja, é como que ele não tivesse aprendido mesmo, né? E a sua descendência carregasse essa mazela, né? A mazela. A descendência não carrega a marca da misericórdia. Carrega a marca do crime, da resistência a Deus, do desrespeito. Exato. Né? Do desrespeito a Deus e ao irmão, ao próximo. Né? É uma sociedade de fratricidas, ou seja, daqueles que matam o irmão. E matar o irmão no conceito de Jesus mencionado no Novo Testamento não é só apunhalá-lo, derramar o sangue dele, mas só falando dele, trazendo um mal sobre a vida dele através da verbalização, já é assassinato também. E já é ódio ao irmão, e inclusive é um crime que o próprio Deus diz que é abominável. Né? Que a língua destrói também. A língua é destruidora. Eu queria, apesar da Larissa não ter abordado tanto, mas uma questão que é muito comentada e certamente vão perguntar, né, com quem Caim casou e, mais uma vez, de quem ele fugiu. Haja vista que a Bíblia registra o Adão e Eva. Temos aí Caim e Abel, e agora só Adão, Eva e Caim. E depois Sete. Aí a questão, há uma explicação para a existência de uma população maior, e outra coisa, uma questão de cultura, uma questão cultural, o sinal sendo identificado. Então, se ele é identificado, já era algo cultural, daquele momento, que já estava inserido na sociedade. Mas o sinal é posto sobre Caim, né? Sobre os descendentes. Mas era identificável, então, da sociedade. A sociedade iria identificar ali. Sim, Caim. Aquele sinal em Caim. E não iriam matá-lo. Então, há explicação para justificar, e está claro na Bíblia, a população. Quantos eram? Porque a gente estava comentando isso antes. Bom, se Sete nasceu quando Abel tinha 130 anos, eu imagino que no mínimo ele deveria ter um filho por ano. É possível isso? Claro. Primeiro, Deus pediu para que eles crescessem e multiplicassem. Segundo, eles tinham muita vitalidade, porque eles viveram muitos anos, havia uma longevidade muito grande. Então já havia a ordem de Deus de crescer e multiplicar. Havia uma certa longevidade, uma saúde diferentemente de hoje. Então não havia método anticonceptivo. Então com certeza havia essa prática normal, e que a Bíblia não tem o objetivo de destacar cada nome de filho. Nem interesse de impedir o nascimento de filhos, até porque se hoje, em algumas sociedades, assim, o surgimento, o nascimento de filhos, principalmente homens, é bem-vindo, porque no futuro podem ajudar o pai na subsistência da família, no trato da terra, no trato com os animais, da pecuária. Imagina aquele contexto em que Adão deveria estar muito satisfeito em estar cuidando da terra, arando sozinho. Ele queria dos companheiros, de alguma forma ser redimido, né? Exato. Mas precisava de ajudantes. Então isso, Sóstenes, professor Abraão, apesar de não estar registrado, mas está implícito, porque
se pergunta com quem Caim casou. Então Agora, é só fazer. É de se destacar que não há uma raça paralela à humana. Não, de forma Não há alguma, seres não. híbridos ou Não. outra sociedade. Não, nós temos que ter esse cuidado, Exato. porque, inclusive, para quem pesquisa na internet, para quem nos assiste e tem a curiosidade de fazer buscas em sites de pesquisa, pesquisa em outros materiais, de outras fontes, vai verificar lá assim, as coisas mais extravagantes possíveis. Mirabolantes. Mirabolantes. Bem, todos os homens são oriundos de um único casal. Exatamente. Agora, temos que destacar que, naquele período de exceção inicial, assim, as pessoas casaram endogamicamente, ou seja, na mesma família. Os irmãos se casaram. Sobrinho, né? Mas inicialmente os irmãos, né? Sobre a quantidade de pessoas, eu acho que na lição que a gente teve no passado, cita, né? A lição antiga de 20 anos atrás, ela é comentada pelo pastor Elienay Cabral. Olha, é o que ele diz o seguinte: daí a impertinente pergunta de muitos crentes neófitos, aqueles novos convertidos ou de mentalidade ainda infantil quanto à fé, igual recém-chegado, né? Com quem casou Caim? Ou quem era a mulher de Caim? De onde ela surgiu? Ora, não é preciso criar uma polêmica, é a orientação do pastor, em torno deste assunto, visto que a resposta é facilmente encontrada no contexto histórico e genealógico de Caim. Se o texto diz que ele construiu uma cidade, era porque já havia muita gente naquele lugar. É óbvio. Havia outras comunidades, outros irmãos constituíram famílias primeiro, maiores, e o Caim foi se distanciando deles, mas encontrou uma mulher, encontrou uma companheira. Que poderia ter sido sobrinha. Seria. E a Bíblia, depois da queda, o cuidado todo da Bíblia é de traçar o registro do Redentor. Claro. Até porque a Bíblia é a história da salvação. Ela vai traçar Não vai dar ênfase ao pecado, ao pecador e, entre aspas, uma geração do maligno. Exato. Porque, querendo ou não, a geração de Caim se associa espiritualmente, não física, materialmente, mas espiritualmente se associa à serpente, a antiga serpente, ao diabo, a semente de Belial. Exatamente. Bem, o nosso tempo correu rápido e louvamos a Deus por isso. Sempre corre rápido. Sempre corre rápido. Estamos falando da Bíblia, mas louvamos a Deus pela participação de cada internauta. Eu queria que... Mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de disponibilizar o material. E agradecemos também a Deus pela boa atenção que temos recebido, né, das pessoas. Continue orando, ajudando na divulgação desse material, porque certamente muitas outras pessoas que não têm acesso a uma boa literatura, né, bibliotecas, a estudos bíblicos, podem usar os materiais disponíveis na internet. Então eu convido a todos os envolvidos nesta causa, né, do reino, a juntos divulgarmos o trabalho do Senhor para a edificação da sua igreja no Brasil e no mundo. Contamos com sua ajuda. Se inscreva, comente, divulgue e ore para a glória do Senhor. Amém. Bem, é sempre um prazer, né, estar aqui. Nós estamos tendo esse privilégio de alcançar tantas pessoas, Brasil afora. Os de perto, logicamente, nós alguns conhecemos, podemos conversar diretamente, mas os de longe nós aguardamos que eles também nos ajudem com os seus comentários. Comentários pertinentes à lição, comentários pertinentes àquilo que nós estamos fazendo, sugestões para que possamos ainda fazer melhor, no caso possível. E com esta lição eu concluo que nós somos desafiados. Somos desafiados não a conhecer o maligno ou a conhecer toda a história de Caim, mas nós somos desafiados a tirar uma grande lição de vida e de fé. Inclusive, na sua conclusão, o comentarista pergunta o que é que faltava a Caim.
Aí vem o lançamento do desafio, inclusive com o apoio na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 e 12, que fala que devemos amar uns aos outros e não ser como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então nós somos desafiados a ter uma vida que agrade a Deus e a ter o exercício do amor fraternal. Amém? É difícil, mas é possível. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. O Espírito nos ajuda. Ele é o consolador, o advogado, e o Paracletos é aquele que fica junto. Mas fica junto não é porque ele é chato demais e pegajoso. Mas ele fica junto porque ele é necessário, amoroso, e ele é suficiente para a nossa vida, para nos ajudar. Amém. Graças a Deus. Certamente acredito que essas lições têm sido alvo de muito estudo, de muita especulação, de muita pesquisa, mas sobretudo que seja alvo da oportunidade de nós colocarmos em prática muitas verdades bíblicas e de refletirmos e repensarmos a nossa conduta diante de Deus. Que possamos realmente nos engajar nessa proposta de transmitir esse ensino para os nossos alunos de escola dominical e, sobretudo, nos engajarmos em viver um evangelho que agrada a Deus, um evangelho cristocêntrico, um evangelho que reflete a glória de Deus e que é movido pelo fruto do Espírito, que possamos realmente fazer valer tudo aquilo que temos escutado, que temos assistido, que temos lido, que certamente Deus continue abençoando a cada um de vocês, continue orando por nós. Estamos aqui no intuito de aprendermos juntos, de compartilharmos e juntos aprendermos e juntos crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.